sou a Giovana Bernardes. Bom dia, eu sou a Mariana Bonner. No jornal de hoje, começamos com o tão esperado evento pela comunidade etequiana, o nosso querido TechCesp. Um evento destinado para toda a comunidade, movida pela motivação da galera. Agora a seguir, vamos falar sobre a reportagem com a Samira Clark. Oi gente, eu sou a Samira e hoje eu vim aqui entrevistar o professor Alexandre e o nosso tema vai ser o TechCesp. Bom, a primeira pergunta é: o que seria o TechCesp? Bom dia, Samira. Então, o TechCesp é como se fossem jogos escolares. É um evento onde várias ETECs se reúnem na ETEC de esporte e existem várias modalidades. As principais são basquete, vôlei, handball e futsal. Mas, além disso, a gente tem canto, tem LOL, tem FIFA, dentre outras modalidades. Tem Just Dance, tem líder de torcida e muito mais. Isso aí, gente. Agora a segunda pergunta é: como que a nossa atlética ela está se organizando e se preparando para a 10ª edição do TechCesp? Olha, eles têm tido bastante trabalho com a arrecadação de kit higiene, kit alimentação, delegando aos capitões, né, que tragam a ficha de inscrição, que comunique aos atletas o que precisa ser feito. Eles estão num momento bem participativo, né? Então toda a cobrança é feita pela atlética e ela retribui tudo isso daí para os capitães do time. Isso aí. Agora a nossa terceira e última pergunta é: como que o TechCesp ele influencia assim na nossa comunidade etespiana? Olha, ano passado a gente ganhamos praticamente todas as modalidades. Além de ser um evento onde a união de várias ETECs e de vários adolescentes de várias regiões de São Paulo, tanto do conhecimento que você vai ter na prática esportiva e cultural que cada um pode oferecer. Para a ETESP, é um evento que os alunos esperam, vamos dizer assim, ansioso. Porque além do interclasse, que a gente tem 2 vezes no ano, este é um outro evento que a gente vai com muito afinco. Os alunos se preparam, não veem a hora de fazer a peneira para estar incluído no time oficial e representar a escola, né? Então, gente, essa foi a nossa entrevista com o nosso professor Alexandre de Educação Física. Bom, gente, estou aqui com a Yasmin Militão e a Júlia Lima e eu vou fazer 4 perguntas para elas sobre o TechCesp. Bom, a primeira pergunta é: como vocês se sentem participando da nossa atlética? Pode ir primeiro. A gente se sente um pouco pressionada, assim, com tudo que precisa organizar, mas eu acho que o grupo que é a atlética e a ajuda do professor fazem com que nós nos sentimos mais tranquilos, e é isso. Assim, muito estressante, tem várias coisas para resolver ao mesmo tempo, a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas como a Yasmin disse, a gente tem uma equipe, né, então torna as coisas um pouco mais fáceis e a gente também distribui as funções, o que não pesa muito para uma pessoa só, então acaba que no final fica tudo bem, tudo dá certo. Bom, gente, agora a segunda pergunta. A segunda pergunta é: como que funcionam os treinos e a organização dos times daqui da nossa escola? Então, os treinos eles começam das 7h30, das 7 vão até 7h30 e das 10 às 10h20. A primeira parte do treino, né, esse primeiro horário, é mais pro pessoal fazer jogo, alguns fazem algum fundamento, que a gente usa a quadra de vôlei, aquela lá, para fazer os fundamentos. E o horário da tarde eles fazem mais um jogo para praticar mesmo. Sobre a organização dos times, a gente tem um cronograma certinho de cada horário, o dia de cada time, quando que eles vão treinar e tudo mais. Inclusive tudo foi passado pelo Alexandre. Então, assim, cada capitão tem a iniciativa de organizar o seu time da maneira que ele preferir. Bom, gente, agora a terceira pergunta é: como que funcionam as peneiras? Bom, a gente abriu um formulário para as pessoas se inscreverem nas peneiras. Foram mais de 400 inscrições e teve mais de 3 semanas de peneira, foram bastante inscritos, assim.
Cada capitão foi responsável pela sua modalidade e a gente prestou atenção no empenho, talento e também se a pessoa chegava no horário, comprometimento com o time. Gente, agora a nossa última pergunta vai ser: como que estão assim as expectativas para a 10ª edição do nosso TechSesp? A gente tem, assim, muita expectativa, a gente está treinando bastante para isso, né? A gente começou os preparativos cedo, né? Inclusive o TechSesp, ele foi adiantado, né? Foi para maio, ano passado foi em setembro. Então, assim, a gente está com altas expectativas. Ano passado a gente, como o professor Alexandre ele falou, a gente ganhou vários esportes, tivemos grandes vitórias. E a expectativa é para a mesma coisa que aconteça a mesma coisa nesse ano, né? Foi isso! É, isso aí. E a nossa escola já está a todo vapor com os preparativos da nossa atlética. E nós, o Jornal do Pod, desejamos uma boa sorte a todos os etespianos. Vamos agora para a saúde, com o assunto mais esperado, que é a distribuição de absorventes pelo governo. Agora, a Milena, nossa repórter, trará informações sobre o assunto. Bom dia. Foi anunciado pelo Ministério da Saúde que o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, assinou no dia 8 de março de 2023 um decreto que cria o Programa de Promoção e Proteção da Dignidade Menstrual. No Ministério, cerca de 8 milhões de pessoas serão beneficiadas e que prevê um investimento de 418 milhões de reais por ano. Essa nova política, ela está voltada às pessoas vulneráveis, incluindo estudantes de escola pública de baixa renda, pessoas em situação de rua, pessoas de vulnerabilidade social extrema e pessoas privadas de liberdade. Esse programa beneficiará todas as pessoas que menstruam. Diante de tudo isso, é importante ressaltar que, de acordo com a ONU, no Brasil, de 1 a 4 estudantes faltam às aulas no seu período menstrual por falta de absorventes. Ficamos agora com a entrevista com a Joana, aqui na ETEC de São Paulo. Ela vai falar um pouco de como iniciou um projeto que foi fundado pela funcionária Janaína. Vai falar também um pouco sobre a verba que é recebida pelo governo para ter essa dignidade menstrual. Estamos aqui na ETEC de São Paulo e vamos ouvir um pouquinho a voluntária Joana, aqui da PM, que ela ajuda na organização aqui da ETESP. Bom dia, Joana. Vou fazer uma perguntinha, aí você responde pra gente. Como que funciona a disponibilização aqui dos absorventes aqui na ETESP? Bom dia, meninas. A escola recebe uma verba, uma ajuda de custo, né? Uma verba do governo para esse chamado Dignidade Íntima. Esse projeto foi criado pelas alunas da ETESP e pelas alunas da faculdade, da FATEC aqui do lado. O diretor tem até um videozinho no YouTube onde ele foi convidado, depois eu mando para vocês. E aí esse projeto foi criado por elas, não tinha ainda essa distribuição de verba do governo, e os absorventes eram arrecadados por doações. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo do ano passado tinha uma caixa ali de doações para vocês doarem absorventes, então sempre tinha um absorvente ali que alguma das alunas doava. E aí as meninas tiveram uma ideia de juntar umas caixinhas que acho que tem em cada banheiro feminino, acho que cabe 3 pacotinhos de absorvente, e aí a gente repõe, tanto as voluntárias, as mães voluntárias da PM, repõe essa caixinha 2 vezes por semana, 1 vez por semana, depende muito do fluxo, porque, por incrível que pareça, mas tem semana que a caixa fica bonitinha lá, completinha, e tem semanas que a gente tem que trocar 3 vezes no dia, repor. Então depende muito do fluxo das meninas. Então, quando a caixa tá vazia, as meninas têm a liberdade de vir aqui, pegar e repor, como muitas vezes também não tem tempo pela correria de trabalho, prova, TCC e tudo mais, mas assim, quando as voluntárias também não têm tempo, a gente pega, eu mesmo já
pego os absorventes, deixo na janela e as meninas às vezes passam, é para repor, elas mesmas repõem. Então é um trabalho que em conjunto, tanto nosso aqui da PM, voluntários, quanto da Clarice e quanto das meninas, vocês. Mas isso foi muito legal porque foi espontâneo das alunas e aí logo depois entrou essa ajuda do governo. E aí todo mês a gente tem uma verba, a gente não precisa mais ficar pedindo, fazendo campanha para fazer arrecadação. E é muito bacana, agora a gente tem essa dignidade íntima. Com a constante variação do dólar, os países vêm procurando outra moeda para realizar as suas relações comerciais. E isso também afeta diretamente o bolso dos consumidores, e para quem investe também é sempre bom dar uma olhada na bolsa de valores. Por tal acontecimento, as pessoas decidiram buscar conhecimento na área econômica, vendo necessidade no seu dia a dia. A variação dos valores das moedas pelo mundo é muito comum com o decorrer do tempo. Isso ocorre inclusive com as moedas mais fortes do mercado. Analisando o euro, vemos uma queda gigantesca. No mês de março de 2023, ele fechou no valor de 5,45. Já no mês de abril de 2023, ele fechou no valor de 5,04. Já se analisarmos a variação do euro, percebemos que o seu valor se manteve, sem ganhar ou perder. No final do mês de março de 2023, ele fechou com 5,65. Já no final do mês de abril de 2023, fechou com o valor de 5,67. Agora, analisando o valor da Libra, percebemos que ocorreu uma queda, pois no final de março de 2023, ele fechou no valor de 6,42. Já em abril de 2023, fechou no valor de 6,29. Todos os valores falados no vídeo são em comparação com o valor do real. Percebemos através disso que, inclusive com as moedas mais fortes do mercado, ocorrem variações, subindo e caindo o valor em determinados momentos. Vemos que há uma grande variação no valor das moedas pelo mundo. Isso pode ser prejudicial para várias pessoas, como a queda do dólar prejudicou muita gente, mas também facilita transações e compras pelo mundo. O Brasil tem uma alta inflação, prejudicando a vida dos cidadãos e diminuindo sua capacidade de compra. No final do governo da Dilma e do Temer, a inflação chegou a 3,75%, caindo 2,66%. Aumentando novamente no governo de Bolsonaro, chegando a 5,1% no final de 2022. Lembrando que houve uma pandemia e uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que abalou todas as economias do mundo. Destaque para o Brasil, que foi um dos poucos países que teve um pequeno aumento de inflação durante esse tempo. Desconsiderando suas mortes, é claro. Atualmente, a inflação está em 4,16% e ocorre uma luta constante para diminuí-la. Por exemplo, temos o aumento do salário mínimo e, mesmo com tais medidas, a inflação ainda continua muito alta, o que prejudica a vida de todo o povo brasileiro. Agora passando para a Iona, que vai falar sobre a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores está ficando cada vez mais conhecida e utilizada no Brasil. Ela funciona como um lugar seguro onde pessoas e empresas podem fazer negócios por internet. As empresas vendem parte de seus negócios em forma de ação e as pessoas podem comprá-las ou vendê-las a fim de obter lucros. A Bolsa de Valores ela anda muito movimentada, porém especialistas aconselham não fazer negócios atualmente porque ela está em queda. Ano passado, ela fechou com uma queda de 7,16%, porém a circulação de dinheiro ela foi altíssima. Então, o ano de 2022 fechou com o Ibovespa com 101.506 pontos. A bolsa atualmente ela está em queda, mas ela pode voltar a subir a qualquer momento. Então, empreendedores fiquem atentos. Mariana, Giovana. E logo após os comerciais... O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, centro da procura pelo curso de psicologia, tem chamado muita atenção na última década. A privatização do metrô frequentemente vem sendo discutida entre os sindicatos. Contra a invasão russa e se negando a vender munições para a Ucrânia. E agora, vamos para os comerciais. Com tantos danos e maus olhados, nossos cabelos continuam intactos. Brilho e maciez. Fios soltos e sem pontas duplas. Em um só produto. Com cabelo lacrador, desembaraço sem dor. Com o novo Darlene, tenho meus cabelos aos ventos.
Afinal, Darlene, a paixão que rende. Dolly já passou pela vida de todos. Dolly é histórica. Dolly é brasileira. Dolly é de todos. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Limpando todas as energias negativas. Bem-vindos ao horário que você fala pra não acreditar, mas acaba levando um tapa na cara. Esse é o horóscopo do administrador. Áries. Ai, arianos, tão esquentadinhos. O conselho do horóscopo para administradores tão assertivos é parar pra pensar um pouco antes de ceder ao impulso. Acalma o coração. Touro. Não, eu não vou falar que vocês são comilões. Eu vou falar que às vezes escutar os conselhos das pessoas faz bem. Pode até ajudar você a delegar as coisas melhor. Gêmeos. Administradores da comunicação. Só cuidado para não comunicar demais o que não se deve. Ao mesmo tempo que são carentes, são manipuladores. O que eu indico pra vocês é pra parar de se importar com o que os outros estão pensando ou sentir pena deles. Eles não vão sentir de você. Faz seu trabalho. Leoninos são extravagantes, chamam atenção. Mas, cara, você não tá por cima das situações. Deixa o orgulho de lado e vai trabalhar direito. Seja profissional. Virgem. Virginianos, chato. Eu posso falar, também sou virginiana. Mas coloca na sua cabeça que nem sempre as coisas são do seu jeito. Seja um pouco mais flexível. Você nem sempre tem que levar tudo pro lado pessoal. Deixa de rancor e vai trabalhar direito, cara. Sagitário, é festa! Mas olha, festa e trabalho. Equilíbrio na sua vida. Viva, mas conscientemente. Capricórnio, e pra você também, workaholic, equilíbrio. Saiba trabalhar, mas também para trabalhar melhor, relaxar. Peixes. Olha, acorda, seu lerdo. Vai viver a vida tá passando. Você deve estar deixando um monte de coisa importante passar por debaixo do seu nariz. Sai do mundo das nuvens. E esse foi o horóscopo dos signos. Uma coisa que provavelmente você fala que não acredita, só porque você não quer admitir seguir os conselhos. Eu sei que é difícil, tá? Giovana, como está a situação dos transportes? A privatização do metrô vem constantemente sendo discutida entre os sindicatos, acarretando em greves e manifestações. E isso afeta diretamente a população, já que o próprio metrô divulgou o dado de que mais de 5 milhões de pessoas por dia usam esse transporte. Boa tarde, Mariana Bonner. Boa tarde, Giovana Bernardes. Boa tarde, pessoal de casa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, instituiu em 11 de janeiro de 2023 o Programa de Parcerias de Investimentos, uma iniciativa que será coordenada pela Secretaria de Parcerias de Investimentos e que tem como desafio fortalecer e ampliar a cooperação entre o poder público e o setor privado. Atualmente, a firmação de contratos entre as iniciativas privadas e o governo vem se intensificando, sendo como uma ferramenta estratégica com a qual o Estado busca definir uma posição dentro da economia. Tendo como base os últimos dias, as ações tomadas pela população nos mostram a rejeição dos mesmos. A greve de metroviários de São Paulo, iniciada na noite de quarta-feira, 22/3, é uma dos exemplos da imagem
também criada pelo modelo de gestão de transporte coletivo, que foi adotada não só pelo estado de São Paulo, mas também pela maioria dos estados brasileiros. Dentre os transportes que foram privatizados, podemos citar a privatização de 19 terminais de ônibus da capital paulista. Um que ocorreu em janeiro deste ano também foi assumida pela Via Mobilidade sobre as linhas 8 e 9 da CPTM. Tais como consequências, houveram enormes quedas de qualidade no atendimento da população, além de muitas falhas, acidentes e mortes. Os investimentos previstos são pequenos em comparação com a demanda global por investimentos em transportes. E a educação também, Giovana Bernardes, é um tópico que vem sendo muito discutido, principalmente pelos estudantes e governo. Não é segredo para ninguém que os cortes na educação sempre geraram mais perdas, sendo na evasão de estudantes ou no baixo rendimento desses estudantes. Atualmente, os cortes ainda continuam, com uma nova situação, o novo ensino médio. Você provavelmente já ouviu falar sobre o novo ensino médio, mas você sabe o que realmente mudou com ele? O novo ensino médio é uma reforma na grade curricular aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer pela Lei nº 3.415 de 2017, que alterou as bases e diretrizes da educação nacional e direcionou a formação dos estudantes bem mais para o mercado de trabalho. O novo ensino médio começou a ser implementado nas escolas brasileiras desde o ano passado. E entre as principais mudanças que ele promoveu, destacam-se a adoção de uma base nacional comum curricular, também conhecida como BNCC, que define um currículo comum a todos os estudantes, a flexibilização do currículo escolar, com a introdução dos itinerários formativos, que são espécies de disciplinas à parte que o estudante escolhe de acordo com suas preferências e intenções de carreira, e, por fim, o aumento da carga horária, de 2.400 para 3.000 horas durante os 3 anos do ensino médio, sendo que 60% dessas horas serão destinadas às disciplinas comuns de base e os outros 40% serão direcionados aos itinerários formativos. Controverso, esse novo ensino médio tem dividido opiniões e é alvo de críticas por parte de muitos estudantes, educadores, políticos e parcela da sociedade civil. Tanto que até gerou manifestações, não só aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro, e até fez com que o Ministério da Educação, em março, anunciasse a abertura de uma consulta pública para avaliar como está sendo a implementação desse novo ensino médio. Estamos agora com o Lucas Basso, nosso colega aqui da ETESP, que está cursando o 2º ano do desenvolvimento de sistemas, e ele participou da manifestação na Avenida Paulista a favor da revogação do novo ensino médio. Então, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo. Então, como foi a manifestação? Tinha muita gente aqui da ETESP, como é que estava o movimento ali? A ETESP foi a escola que mais engajou em mais de 25 escolas, então a ETESP conseguiu trazer mais de 40 alunos para a manifestação, então a ETESP se engajou bem nessa atividade e todo mundo está buscando revogar o novo ensino médio. E o que te deixou mais revoltado com essa nova reforma que fez você ir até lá, Paulista, participar das manifestações? Eu acho que os principais pontos foi a falta de qualificar o professor a dar aula. Então a gente tem matéria que o professor não sabe o que vai dar e também não tem nenhuma ajuda por parte do governo para auxiliar eles, para dar essa aula. Então não é culpa do professor, mas sim do governo em dar uma aula que não ensina o professor a como dar essa aula. E por fim, Lucas, que mensagem você quer passar agora para os estudantes? Então eu quero que os estudantes, os que virão e que estão aqui, lute para acabar com esse novo ensino médio, porque o jeito que ele foi aplicado não tá certo e a cada dia vai ficar piorando o nosso ensino, então lute para que acabe. Obrigada, Lucas. De nada. O bom relacionamento entre as nações sempre foi algo necessário, mas em momentos de guerras ou acordos políticos, não é sempre que ele fica tão instável. Com o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o povo brasileiro está se perguntando de que lado o país estaria. Qual seria o posicionamento do nosso governo? E afinal, qual é ele? Olá a todos, hoje eu vou falar um pouco sobre o posicionamento do Brasil sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, ele elogiou o posicionamento do Brasil sobre a guerra. Ele enfatiza que o país se manteve uma posição de equilíbrio sobre as medidas tomadas pelos Estados Unidos e valoriza a disposição para negócios de armamentos.
No dia 24 de 3 de 2023, o presidente brasileiro se pronunciou em suas redes sociais sobre tal guerra. Ele lamenta sobre o período de 1 ano de guerra e ressalta que os países não envolvidos diretamente no conflito deveriam medir esforços para apaziguar o conflito. Além disso, o Brasil se mantém numa posição neutra, sendo contra a invasão russa e se negando a vender munições para a Ucrânia, no intuito de apaziguar o conflito. Agora eu vou passar a palavra para um historiador experiente no assunto, que é o Trida, e ele vai comentar um pouco sobre essa guerra. Eu me divirto muito com um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Lá, eles chamam o Lula de campeão mundial de conciliação. E Lula, desde que assumiu o governo, vem metendo seu nariz conciliador na guerra entre Rússia e Ucrânia. Logo em janeiro de 2023, Lula se recusou a vender munição que iria ajudar a Ucrânia na guerra. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai e, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Porque até agora a palavra paz é muito pouco utilizada. E justiça seja feita. Tenho que elogiar também Bolsonaro neste ponto. O governo do ex-presidente Bolsonaro também se recusou a vender munição que auxiliaria a Ucrânia na guerra. E digo que nesse ponto ambos estão certos. No fim das contas, o Brasil sairia extremamente prejudicado se a gente for pensar de maneira econômica, porque a Rússia, queira ou não, é um parceiro comercial importante, principalmente na venda de fertilizantes para o Brasil. A busca de Lula por conciliação continua enfrentando fortes críticas, inclusive agora. E, bem, no geral, ele consegue responder até que bastante bem. Eu sou incomodado com a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. Porque você só vai discutir um acerto de contas quando pararem de dar tiros. Não cabe a mim decidir de quem é a Crimeia. Eu acho que quando você sentar numa mesa de negociação, você pode discutir qualquer coisa, até a Crimeia. Mas não sou eu que vou discutir isso, quem tem que discutir isso são os russos e os ucranianos. Não cabe a mim dizer, sabe, de quem é quem. Primeiro para a guerra e depois vamos conversar. E por mais que chamem o Lula ou a mim de ingênuos, eu tenho que concordar com cada vírgula dessa última seleção. Eu sou um pacifista, eu quero mais é que a guerra pare. Não é o Putin ou o Zelensky que estão sofrendo. Quem sofre mesmo é a população dos locais atingidos, são as famílias de quem está lutando. A melhor política é a guerra acabar. Mesmo que quem defenda uma certa conciliação leve umas facadas. Espero que atualmente só metafóricas. Os governos do Brasil e da China, nas últimas semanas, avançaram com as negociações para que o comércio e o investimento entre ambos os países sejam feitos diretamente com a moeda real e o yuan, que é a moeda chilena, tirando totalmente a dependência do dólar, moeda dos Estados Unidos. O presidente atual da China já firmou alguns acordos com a Arábia Saudita e Rússia, o que gerou rumores para as novas negociações com outros países. Com esses novos acordos, a dependência do dólar pelo mundo ia diminuir bastante, o que facilitará as transações pelo mundo. E o Brasil, como já tem um acordo firmado, está um passo à frente dos outros países. Agora vamos para os comerciais.
Fala galera, vamos falar sobre a creatina. Ela tem 300 miligramas por dosagem, ou seja, você paga cerca de R$100 por pote para usar durante um mês inteiro para ter melhor performance nos seus treinos. Ele enche seu músculo de água, ou seja, melhora a sua saúde e suas conectividades. Então, vamos lá, bora testar. Bom gente, como eu estava falando, a creatina ajuda a encher seus músculos de água, ou seja, melhora seu descanso, sua capacidade de recuperação, e ou seja, você melhora seus músculos certamente e evolui mais rápido na academia. Melhora sua capacidade de memória curta, ou seja, você consegue lembrar coisas mais rapidamente e aprender melhor. Então, gente, continuando, eu usei creatina. Olá galera, isso aqui a gente já treinava. Então, vocês podem ver que a creatina ajuda muito. Bem-vindo ao nosso quadro de mito ou verdade, onde nós aqui abordamos notícias e mostramos para vocês se ela é mito ou verdade. Bom, para a nossa primeira notícia do dia, o tema temos como concurso público, onde há rumores e boatos de que o governo vai abrir um novo concurso público. E aí, vocês acham que essa notícia é mito ou verdade? Bom, se você achou que era mito, você está certo, pois o governo sequer tem planos para abrir um concurso público. Ou seja, se você estava se preparando para esse tal concurso, sinto lhe informar, mas a notícia é mito. Bom, agora a nossa segunda notícia. Há uma notícia muito circulada, principalmente em redes sociais, onde está dizendo que os Estados Unidos está ameaçando a China de ataques. Bom, vocês acham que isso é verdade ou mito? Bom, se você acha que é mito, você está certo. Os Estados Unidos, sim, está com uma intriga ali, vamos dizer assim, com a Rússia e com a China, porém, não sequer houve ameaças de qualquer lado. Então, a notícia é mito. E agora, por fim, para a nossa terceira notícia, é uma notícia até que, vamos dizer, feliz para alguns lados e meio, talvez triste e pensativas para outros. É sobre o tema Pelé. Bom, é verdade ou mito que a palavra Pelé foi incorporada no vocabulário português? Você acha que é mito ou verdade? Bom, se você acha que é verdade, você está certo, porque após expressões de povo e o próprio Brasil reconhecer o que foi o Pelé no esporte e no futebol, a palavra Pelé foi incorporada no vocabulário português, onde tem o significado de o melhor no que faz. Ou seja, se você for o melhor no que faz, você vai poder agora usar o termo Pelé. Bom, gente, esse foi o nosso quadro de mito ou verdade e até o próximo. Sendo uma das responsáveis pelo fim da pandemia, das epidemias e dos surtos de doença, a vacina tem a sua história na humanidade. Tendo ou não a sua eficácia aceita pela população, o protagonismo da vacina é uma coisa importante para a história. A fim de reconhecer essa importância, foi inaugurado o Museu da Vacina, que é um lugar interativo que todo mundo pode visitar. O Museu da Vacina tem uma tecnologia de ponta a ponta e apresenta como público-alvo os jovens de todas as idades, justamente por ter uma tecnologia que abrange de forma didática toda a história da vacina. Ao caminhar por dentro do museu, os visitantes se deparam com um grande painel com todas as histórias de todas as vacinas já existentes no Brasil e suas campanhas. De acordo com algumas pessoas que já visitaram o museu, eles afirmam que o museu tem como objetivo demonstrar qual é a importância das vacinas, além de dialogar sobre a sua finalidade. Em suma, afirma-se então que o novo museu propõe uma viagem imersiva pela história das vacinas, o que é de fato mais uma conquista do Instituto Butantan.
Existem diversas formas de expressar a arte, e uma delas é trazendo a representatividade e o significado de cada obra. O muralismo é uma dessas representações que vem crescendo e se tornando popular. A seguir, vamos falar mais um pouco sobre com a repórter Isabelle. Bom dia, o meu nome é Isabelle e hoje eu estou no Beco do Batman, na Vila Madalena, para falar sobre a arte muralista. Vinda no final dos anos de 1970 no Brasil, é hoje dominada por uma crescente massa de mulheres, que com essa arte, elas possuem mais espaço para expor a opinião sobre eventos históricos ocorridos no Brasil, além também de expor o preconceito que sofrem diariamente apenas por serem artistas mulheres, já que o público espera delas artes mais femininas ou artes que falam apenas sobre mulheres. Com a arte muralista, é possível elas terem mais espaço e abranger ainda mais a arte feminina e mostrar que mulher pode sim abranger espaços dentro da arte. O exemplo de artista mulher dentro da arte muralista é a Pamela Castro. Ela foi de grafiteira para atualmente ser uma artista da arte contemporânea. Em suas obras, ela levanta questões políticas, fala sobre feminismo e questões sociais. Ela já foi vítima de violência doméstica. Sendo assim, nas suas artes, ela expressa os direitos da mulher e também levanta questões sociais e traz a arte e educação. Além disso, ela desenvolve há 20 anos projeto sobre a arte e sobre feminismo. Além disso, ela já criou a Rede Nani, uma rede que cria áreas seguras para grafiteiras poderem concluir o seu trabalho. A arte muralista não apenas abrangeu um espaço maior para as mulheres, mas sim trouxe consigo ensinamentos através das obras desses artistas. É uma arte acessível e de fácil acesso para se encontrar na metrópole de São Paulo. Tô sentindo um friozinho aqui. Não tô. Pra gente tirar essa dúvida, vamos chamar a nossa querida Ju Storm. Bom dia, Bonner e bom, não é impressão sua não, viu? Já que pro mês de maio a gente tem bastante previsão de frio e de tempo nublado. Pra quem tá planejando aquele final de semana na praia, é melhor tomar cuidado, porque o mar não tá pra peixe não. A gente sabe que o mês de maio não é um mês de fazer muito calor, então é melhor a gente sair já de casa prevenido. Vamos agora saber como vai ficar a previsão do tempo do mês de maio. Nós temos no máximo uma previsão de 6 dias de sol, onde pode dar um clima mais ensolarado, possibilitando passeios, viagens. Porém, nós temos mais previsões de tempo nublado, principalmente no meio da semana. Então é bom realmente não sair de casa sem guarda-chuva e nem a capa de chuva. Para os finais de semana, como sábado e domingo, temos previsão de tempos nublados e talvez um solzinho ali ou outro. Porque faça chuva ou faça sol, esse é o meu lugar. Após o fim da pandemia, diversos vestígios desse mau momento foram deixados na nossa sociedade, principalmente a saúde daqueles que se manterão isolados durante todo o período da quarentena ou de quem teve a doença. Sendo muitas as sequelas, saiba a seguir quais foram as principais. Em 2023, completamos 3 anos após o início da pandemia global do Covid-19 e, bom, até hoje foram registrados 676,5 milhões de casos e 6,8 milhões de mortes. Nós, do Jornal Borges, sentimos muito por todas as perdas e, bom, o que a gente tem para falar hoje é o que esperar desse vírus em si e das consequências que essa pandemia global, esse confinamento da população em massa gerou. Atualmente, o Covid-19 não apresenta um risco tão grande para a população, tanto que ela apresenta agora apenas 1% de taxa de letalidade, e a gente observa muitas pessoas transitando entre os transportes públicos sem uso de máscaras ou abundância de álcool em gel. Porém, é de se alertar que muitos pesquisadores agora especulam que o Covid-19 se torne uma doença sazonal. Portanto, é importante que a gente continue se vacinando com as novas doses, etc. E lembrar que o resultado disso tudo é graças às vacinas em tempo recorde que foram produzidas pelos nossos cientistas e que foi abordado anteriormente no nosso jornal. Porém, não é hora da gente se despreocupar com o Covid-19, porque 65% das pessoas que contraíram a doença ainda apresentam sintomas colaterais, como doenças e efeitos pulmonares, cardiovasculares e diversos outros que a gente vê na notícia
atual. O transtorno burnout é basicamente uma doença causada pela exaustão mental e física do nosso corpo, e no pós-pandemia isso se alastrou muito devido à rotina bem atarefada que a gente adotou e o estímulo o tempo todo que a gente recebeu das nossas telas. Então a gente não consegue descansar de fato e isso vem atrapalhando muito nas nossas vidas, causando um exausto enorme e faltando a vontade de viver principalmente. Bom, isso é de se alastrar, mas também tem alguns sintomas que vocês devem tomar precauções e, se necessário, por favor, consultar um psicólogo ou uma psiquiatra. Alguns desses são cansaço mental, físico, etc., insônia, mudanças no apetite e a vontade de se isolar socialmente, de você não querer, de aversão social. E são esses os sintomas que você deve ficar em alerta e caso haja algum problema, por favor, consultar um profissional. Após o fim do ensino médio, todo jovem se pergunta: e agora? O que eu faço? Que carreira que eu vou seguir? Parece que muita gente decidiu o que fazer da vida, já que o curso de psicologia tem aumentado frequentemente. O aumento da procura pelo curso de psicologia tem chamado muita atenção na última década. Para se ter ideia, ele se tornou o segundo curso mais concorrido na USP. A relação candidato-vaga de 2010 nessa universidade era de 25,7 candidatos para cada vaga. Agora esse número subiu para 70,6. O número de matrículas nesse curso subiu de 2010 para 2021 a 112,4%. Isso é muita coisa. O boom da procura por esse curso se deu durante a pandemia, um período que foi muito difícil e fez com que todos parassem para pensar em sua mente e em seu funcionamento. Os profissionais da área de psicologia ficaram muito felizes com o maior reconhecimento pelo curso, mas é importante lembrar que a concorrência para entrar está muito maior e que é importante ficar ligado aí nas novidades. Olá, boa tarde. Eu sou a Sirlene Ferreira, psicóloga clínica. Eu atuo na linha da psicanálise e eu vim aqui falar com vocês a respeito dessa demanda que aumentou na procura das universidades pelo curso de psicologia. Bom, primeiro acho que assim, temos que festejar a respeito disso, mais pessoas querendo falar sobre saúde mental, entendendo que tem uma preocupação, que durante tantos anos foi tabu falarmos a respeito disso e que agora já alcança os jovens que buscam uma formação qualificada. E em contrapartida, uma preocupação também. Preocupação a respeito dos cursos, da qualificação desses cursos, das metodologias, a maneira que o curso de psicologia, acho que assim, precisa ser ministrado, acho que tem uma preocupação muito grande em relação a isso. E também uma questão a respeito do interesse dos jovens, né? Acho que a profissão, a área, né, agradece esse interesse, sejam todos bem-vindos. É muito bom poder compartilhar conhecimento e é muito bom saber que futuramente a nossa sociedade continuará ou estará ainda mais amparada. E essa foi a edição 2023 do Jornal do Borges. Esperamos você no próximo ano. Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous for Elon Musk. Quest to save the world is more rooted in a superiority and savior complex than it is in actual concern for humanity. Esqueci. Eu não tô feia, né? Não. Reportagem com saber. Que coisa tremenda. Já? Não, tô arrumando negócio. Já? Aponta pra maciante. E aí agora você vai... Oxalá. Verdade. Vai rápido, gente. Metade feita. Quem está acima da gente? E foi. Dolly está na vida de todos, ou pelo menos esteve. Durante... Tá bom, bota no... É mais divertido porque a gente tá falando de nós mesmos.
Não, eu posso decorar, eu garanto. Eu sei que tá escrito, mas tipo. Ai, você é muito aqui eu sei que tá ingrato. Calma. Fica aqui de cara feita, vai começar pintando. Não, calma, ficou muito ruim. Calma. Empoderada. Você é a Mariana. Eu sou a Mariana Bonner. Eu sou a Mariana Bonner, eu não sou a Mariana Luísa mais. A gente bota reverse. Reverse. Ela tem ela dançando do jeito dela, mandou tum rápido. Todo povo brasileiro. Acabou, é isso? Todo povo brasileiro. Acabou? Não, ainda falta uma fala. Oh, meu Deus. A bolsa de valores. Calma. A bolsa de valores. Ai. Não. Let's go! Desculpa, tem que parar com isso. Olha os dois pra cá. Fala alguma coisa. Eu? Qual os dois? Pra terminar? Isso, praticar algo mais. Temos a variação do euro. Percebemos o valor de 5, ai meu Deus! É porque o Mercúrio tá retrógrado. É por isso que eu tô assim. Os investimentos em. Caralho, mano. Ai meu Deus, demorei. Países do mundo. Oh, meu Deus do céu. Diminuirá a dependência do. Ai meu Deus do céu. Tô sentindo um friozinho aqui. Não. Ah, então, pra gente não ficar nessa dúvida. Vai que ela era uma desgraça. Ai, que desgraçado. Realmente, aquele negócio que ele faz com o braço é horroroso. Bom dia. Mostra aí, ó. Coloca os números. Ai, valores. Eu tô falando. Os valores que eu não vou. Não, aperta. Para. Porque a gente conhecer a importância foi inaugurar. Caraca, tá? Gostei, Dolly. Tá liberando a Dolly. O melhor, acabou. Vai, pode cantar mais, velho. Depois, tá brasileiro. Nossa, tinha que ser alguém que sabe cantar, né, pai? Não, menina, você tá me dando cooldown. É só você virar, você não sabe virar, não? Uma carinha assim, ó. Fica calmo. Fica calado, quer dizer. Giovana com quem? Bernardes. Ai, não, silêncio. É porque o Bonner é mais fácil de gravar. Bom dia. Foi anunciado pelo Ministério da Saúde que Há uma notícia. Ah, eu falei que. Gravando. Isso mesmo. Ai, eu não tô gravando áudio. Essa porra. Treinando. Então, vocês podem ver que a creatina ajuda muito. Entende? Ô caralho, porra. Fez errado, caralho. Vamos falar sobre o querido evento, o DexCesp, que reúne todos. Nossa, gente, Fernando Borges. Não, acho melhor porque eu virei o abaciante. Faz de novo. Já. E agora vamos para os comerciais. Dos cidadãos? Ó, se meu... Eu esqueci. Ai, que ódio. Poxa. E aí eu... Realizar as suas comerciações. Relações comerciais. Eu vou tentar soprar. Tanto que... Porra! Nossa! Tá de sacanagem. Que ódio, Vera, me deu um branco. Ficou muito bom. Obrigada, mano. Apresentam sintomas colaterais.